quando eu era adolescente, eu pensava em fazer arquitetura, engenharia, eu adorava desenho, adorava outras coisas. Nem pensava em fazer medicina. E quando eu tinha 16 anos, eu fui para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. E aí, lá, na aula de biologia, primeiro que eu achava o estudo de lá, assim, fraco demais, que aqui a gente estudava muito, 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 e lá eu achava as aulas fáceis, assim, de fazer, mas é um estudo diferente, né? E aí, nas aulas de biologia, a gente tinha que dissecar um gato. Cada dois alunos tinham um gato inteiro. Não existe mais isso lá. Senhora. Mas na minha época, eu nem vou falar que ano que foi, você podia ter um gato e dissecar. E aí eu apaixonei pela anatomia, assim, por tudo, assim. E aí, isso que me despertou a fazer medicina. Aí quando eu voltei, depois desse ano, eu falei assim, vou fazer medicina. E eu voltei no 3º ano. E aí eu falei assim, se eu ficar aqui no interior, né, que eu morava em Três Corações, no sul de Minas, eu não vou passar em medicina. Porque era só festa, festa de formatura e tal. Eu falei assim, nossa, esse 3º ano aqui não vai render. Aí eu vim para Belo Horizonte. E fiquei aqui por 6 meses para fazer o vestibular. E aí eu não passei no vestibular e fui para Campinas para fazer vestibular, porque eu queria passar só lá em São Paulo, né? Que minha família é de lá. E aí eu falei assim, vou para a Unicamp, vou para São Paulo. Mas fiz em Belo Horizonte. O vestibular também, né? E aí eu passei aqui em BH, depois desse ano de Campinas. E quando eu passei no vestibular, eu engravidei do Lucas, né? Do meu primeiro filho. E aí eu falei assim, olha, vou vir para Belo Horizonte, vou começar a faculdade com ele e tal. Já começou por aí, né? A minha saga da maternidade e da profissão. Então, na verdade, as ciências médicas, que foi a faculdade que eu tinha passado, ela é anual. Então, eu consegui trancar por um ano. O Lucas nasceu em agosto de 99. E em 2000, eu vim para Belo Horizonte para começar a faculdade. Eu tinha 20 anos, né? O Lucas tinha 5 meses e uma babá de 16 anos. Não consigo nem imaginar. Eu também não. Oi, gente, imagina. Mas às vezes foi por isso que deu certo. Exato. Aí, assim, aí não tem... Mas aí que começa, eu acho, a maternidade, que a gente fala assim, a gente se organiza melhor e a gente vê que a gente tem muito tempo. Uhum. Então, né, a gente não perde tempo. Uhum. Então, eu tinha que estudar, tinha que ficar com o Lucas e tinha que monitorar essa babá e tinha que me organizar, né? Então eu sentava na primeira fila da sala, copiava tudo, meu caderno era perfeito na faculdade de medicina, para eu poder não perder o tempo de estudar em casa depois, né? Então eu tinha que estudar muito ali na aula e aproveitar aquilo tudo. Então a faculdade já foi esse corre. Né, com o Lucas, não tinha carro, então pegava ônibus, e ele ia para a escola com a van e tal, enfim. Depois da faculdade, eu não sabia ainda o que eu queria fazer. No 5º ano, que eu fiz um parto como acadêmica, e eu falei assim, pronto, é obstetrícia que eu quero. Achei, eu vou fazer obstetrícia. É dinâmico, é resolutivo, por mais que a gente tenha essas outras opções, né, de fazer uma ginecologia clínica, de fazer cirurgia ginecológica e tal, eu falei assim, obstetrícia, chega no plantão, a mulher resolveu. Ela está em trabalho de parto, vai nascer, você vai fazer o parto e em poucas horas, teoricamente, você vai resolver. Não era aquela... Eu tinha um pouco de receio de ter que ficar só em consultas. De ser monótono, né? De ser monótono. Então, eu falei assim, minha vida sempre foi esse corre. Obstetrícia é a minha cara. Eu vou fazer obstetrícia. E aí, quando eu passei no Odete Valadares, eu saí da faculdade, já passei no Odete, para a residência do Odete Valadares, da FEMIG. E no primeiro ano, daquele jeito, eu chorava, ligava para minha mãe chorando. É muito difícil, né? Minha mãe falava assim, Carolina, faz radiologia. Porque eu fui no radiologista, lá na clínica de radiologia, 5 horas. O dono da clínica já estava indo pro clube para fazer sauna. Eu lembro também, eu no meu primeiro ano, eu chegar em casa depois de 24 horas, né? Chorando, exausta. E meu marido virava para mim e falava assim, você pode desistir. Eu falava, mas eu não quero desistir. Nossa, eu falava assim, mãe, já era, eu não vou largar. Eu vou fazer obstetrícia.
Mas é isso, né? Assim,